Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Evangelho e Você, no qual a gente apresenta o Evangelho de uma forma mais prática, de uma forma voltada para o dia a dia, tentando tirar o Evangelho do livro, do centro, do templo, da igreja e colocando o Evangelho dentro de nós, no nosso dia a dia. Hoje a nossa proposta, que nos foi convidada, disciplina e pensamento. Somos responsáveis pelas nossas criações mentais. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Pensamento, pecado por pensamento. Adultério, itens de 5 a 7. Antes de começarmos nosso evangelho propriamente, fica o convite para o Evangelho Terapia, uma prática que se resume a 20 minutos, todos os dias, ler o Evangelho, refletir como essa parte do Evangelho encaixa na sua vida, qualquer horário, qualquer local, todos os dias, uma breve reflexão. Evangelho Terapia, fica o convite. Vamos começar nosso Evangelho e Você. No item 5 do capítulo 8, Mateus nos diz o seguinte: Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu, porém, vos digo, que qualquer um que tiver olhado uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Nessa parte do Evangelho, no próximo item, o item 6, o Evangelho já nos explica que a palavra adultério, ela não se refere à traição conjugal. É algo muito mais amplo. No caso, adultério seria alterar, adulterar, alterar, estragar, corromper. Corromper o quê? Estragar o quê? Alterar o quê? Os princípios divinos. Então, o pecado por pensamento é adultério dos princípios divinos por pensamento. É interessante que essa parte nos coloca o pensamento no mesmo plano da ação. Então, eu erro ou eu acerto agindo e pensando. Não há diferença entre agir e pensar, segundo essa parte do Evangelho. E aí o Evangelho vai nos explicar que a verdadeira pureza, ela reflete em pensamentos bons. Então, se nós temos pensamentos ruins, significa que não somos tão puros assim. Então, é um alerta. O Evangelho nos fala, olha, o pensamento ruim é um alerta para que você pense que você precisa mudar alguma imperfeição. Então, a imperfeição vai gerar esse pensamento ruim. E toda imperfeição gera um sofrimento. Por isso, se eu não quero sofrer tanto, se eu não quero errar tanto, eu preciso me mudar. Eu preciso pensar melhor. E aí o item 7 do Evangelho, né? O item 5, 6 e 7. O item 7 dessa parte do Evangelho nos traz uma pergunta que é natural a gente fazer. Se eu pensar algo ruim e não colocar em prática, eu vou sofrer consequência? Lembra que os pensamentos estão no mesmo plano das ações. Logicamente, a resposta seria sim. Por quê? Mas e aí o próprio Evangelho faz uma diferença. Há modos e maneiras de pensar. Então, se eu penso, o Evangelho nos fala que se eu penso em algo ruim, faço e me divirto com isso, então eu nem comecei a evoluir ainda. Isso é muito ruim. O mal ainda domina em mim. Mas se eu pensei algo ruim e, ao mesmo tempo, eu já repeli a ideia, já falei, não, eu não posso pensar isso, eu vou mudar esse pensamento, então eu estou no caminho do progresso. É algo bom, não é ruim. Mas se eu sou tão elevado assim, eu nem vou pensar em algo ruim. Aí o progresso já está realizado em mim. Então há diferenças entre pensar e fazer, pensar e repelir e nem pensar. E aí o Evangelho fala para nós que isso depende da nossa vontade, depende do nosso livre-arbítrio. E ele vai nos dizer que Deus, que é justo, leva em consideração todos esses pormenores. Não existe preto no branco no Evangelho. Há que se refletir. A fé raciocinada é a fé que buscamos. O Livro dos Espíritos, nas perguntas 456, 457 e 458, vai falar exatamente sobre isso. Kardec faz uma pergunta que a gente faria, que é, olha, os espíritos conseguem ver os nossos pensamentos? Mesmo aqueles mais secretos, os espíritos veem? A espiritualidade responde que sim. Que nada passa despercebido pela espiritualidade, nem os pensamentos, nem os sentimentos. Por quê? Porque, segundo Emmanuel, no livro Encontro Marcado, estamos mergulhados, como um peixe dentro d'água, estamos mergulhados num oceano de energia divina. Então não há esconderijo. Estamos todos no mesmo fluido cósmico. Tudo que eu penso, todos veem, fisicamente ou espiritualmente.
Por isso, disciplina e pensamento é uma das diretrizes da nossa proposta de hoje. Porque Emmanuel, em Pensamento e Vida, no capítulo 12, ele fala: a vontade é a gerente da nossa ação mental. Ou seja, o nosso desejo vai gerenciar e vai coordenar tudo o que pensamos. Se a minha vontade é boa, vai gerenciar pensamentos bons. Se a minha vontade é ruim, vai gerenciar pensamentos ruins. E Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, no capítulo 31, ele fala que o nosso espírito reside aonde projetamos os nossos pensamentos. Se eu projeto a maior parte dos meus pensamentos no dinheiro, eu vou morar no dinheiro. Se eu projeto a maior parte dos meus pensamentos na caridade, eu vou morar na caridade. E aí ele cita o apóstolo Paulo, quando dizia: pensai nas coisas que são de cima. Orai e vigiai. Cuidado com o que pensa. Onde você pensa é onde você está. Onde está o vosso tesouro é onde está o vosso coração. Por isso que Emmanuel, em Pensamento e Vida, no capítulo 21, ele fala: para viver em segurança, ninguém deve desprezar a disciplina. Orai e vigiai. Então eu vigio e disciplino os meus pensamentos, porque os meus pensamentos vão me levar aonde eu quero. E ele explica no Pensamento e Vida, no capítulo 2, que a vontade, o desejo por si, ele já é suficiente para nos sustentar, para sustentar o equilíbrio ou o desequilíbrio. Eu tenho a força de vontade, o desejo, meu desejo é melhorar. Eu consigo manter equilíbrio. Mas eu tenho a tendência, a lei de sintonia me arrasta para algo ruim. Aí vem a disciplina e me puxa de volta. Olha a disciplina como rédea dos nossos pensamentos da nossa vida. Por isso que o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele fala assim, que os nossos pensamentos determinam a nossa vida, até no plano físico, modelando o nosso corpo. Somos, portanto, fisicamente o produto do nosso eu espiritual. Nesse momento, a gente lembra do Deepak Chopra, que fala que as nossas células estão a todo momento bisbilhotando os nossos mais íntimos desejos. Há muitas pesquisas que comprovam que muitos tipos de câncer estão relacionados aos pensamentos e aos desejos. Muitas pesquisas já estão mostrando que o câncer de mama está relacionado a mágoa, ressentimento. É exatamente isso que o Hamed nos falou. O pensamento vai guiar o nosso corpo. Por isso que Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala assim: a mente é um manancial vivo de energias criadoras. A mente é um manancial vivo de energias criadoras. Nós criamos. Aquela frase, penso, logo existo, nessa proposta, penso, logo crio. Por isso que a frase, somos responsáveis pelas nossas criações mentais. Penso, logo crio. Hamed fala que a nossa mentalidade atrai tudo aquilo que a gente irradia, consciente ou inconsciente. Eu penso, eu crio, eu irradio. E ele fala, dessa forma, tudo que está acontecendo na sua vida é produto das suas crenças, dos seus pensamentos que se materializam. Não se tratam de punições nem recompensas, mas reações desencadeadas das tuas ações mentais. Ações mentais. Lembra que o Evangelho, no capítulo 8, no item 5, colocou o pensamento, o pecado por ação e por pensamento. Colocou a ação e o pensamento no mesmo plano. Hamed fala ações mentais. Penso, logo crio, logo faço. Então, quando eu penso, eu estou agindo. E tudo à minha volta vai seguir aquilo que eu penso. Nesse momento, o Hamed coloca para nós o plano espiritual como o primeiro. Primeiro eu penso, primeiro eu mentalizo, depois eu crio fisicamente. Ou seja, tudo que é físico na nossa vida é resultado da nossa criação mental. Toda confusão, toda desorganização, tudo de bom, tudo de ruim, primeiro existiu dentro de mim, no meu pensamento. Por isso que Emmanuel fala, no Mecanismo da Mediunidade, que as realizações no plano físico e extrafísico têm como alicerce vivo o pensamento. Hamed fala que nós somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais que ficam circulando à nossa volta. Por isso que a espiritualidade consegue enxergar tudo que a gente pensa, consegue ver. Porque a gente fica pensando repetidamente naquela ideia, boa ou ruim, e vamos criando os quadros mentais que ficam à nossa volta. A espiritualidade vê de longe as nossas chagas, as nossas dificuldades, as nossas qualidades. Por isso o autoconhecimento é muito importante. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, já fala que o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Conheça a verdade e ela vos libertará. Emmanuel, em Pensamento e Vivo, fala, Pensamento e Vida, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Ou seja, quando eu me conheço, eu mesmo me liberto.
Porque eu sei o que eu estou pensando. Eu sei que eu estou pensando bom ou que eu estou pensando ruim. Estou pensando em algo bom, eu vou manter esse pensamento, que vai me ajudar. Eu estou pensando em algo ruim, eu vou transformar esse pensamento em algo bom, que também vai me ajudar. Tem uma frase maravilhosa da Margaret Thatcher, que ela fala assim: cuidado com os seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele decidirá o seu destino. Então, a sua vida começa com os pensamentos e termina no destino. Ou seja, até a própria Margaret Thatcher, que não era espírita, já está nos dizendo que o seu pensamento vai construir o seu destino. Cuidado com seus pensamentos. Orai e vigiai. Disciplina e pensamento. Emmanuel fala para nós, no mecanismo da mediunidade, que a nossa mente, ela vai, pela corrente mental, pela corrente da matéria mental, ela vai exteriorizar, ela vai colocar para fora, ela vai irradiar aquilo que estamos pensando. E esse pensar, essa irradiação, essa matéria mental, ela vai nos algemar na inferioridade ou ela vai nos libertar na superioridade. Tem uma frase que é atribuída a Buda, não sei se é verdade, que é assim: o que somos é consequência do que pensamos. O que somos é consequência do que pensamos. Por isso, adultério por pensamento, estamos adulterando os princípios divinos de Deus. Amor, humildade, caridade, fraternidade, lealdade, paciência. Estamos adulterando, estamos mudando isso. E nossa vida, portanto, fica doente, fica desorganizada, fica difícil, fica pesada. Por isso que Jesus fala que o fardo, que o jugo dele é leve, que com ele a vida fica mais leve, porque seguimos os seus princípios, não adulteramos os princípios de Deus e a vida segue o seu caminho. Lembrando do capítulo 8, que ele distingue 3 tipos de pessoa, 3 tipos de pensamento. No item 7, que ele fala: quando eu penso algo ruim e não faço, qual a consequência disso? O Evangelho resume em 3 tipos de pessoa. Aquela pessoa que pensa no mal e nele se satisfaz, o mal ainda mostra toda a sua soberania. É no comecinho da escada, no primeiro degrau da escada, eu penso no mal, faço e me divirto. Eu nem comecei a subir a escada da evolução. Lá no meio da escada da evolução, eu penso no mal e repilo. Eu rejeito. Eu uso isso para me transformar. Eu estou caminhando para o progresso. Lá em cima na escada é aquela pessoa que nem no mal pensa, porque ela já está evoluída. A pergunta é: em qual degrau eu estou? Será que eu estou me divertindo com o mal? Será que eu estou tentando repelir o mal em mim? Ou será que eu já não penso mais no mal? Acredito que a grande maioria de nós esteja no meio degrau, eu espero. Evangelho e você. A proposta é: como que essa parte do Evangelho, do pensamento por adultério, como que essa parte do Evangelho, essa leitura do Mateus, que quando eu peco por pensamento e não só por palavras e ações, como que essa parte pode mudar a minha vida? Em quais setores da minha vida eu posso aplicar esse conceito de adultério por pensamento? Esse conceito de adulterar os princípios de Deus já no pensamento? Como que eu posso, em qual setor da minha vida eu vou usar isso? Qual ferramenta eu tenho para vigiar e disciplinar os meus pensamentos? Ferramentas existem muitas. Evangelho, meditação, oração, estudo, caridade. E aí, quais instrumentos eu posso usar para construir criações mentais mais elevadas? Como que eu posso melhorar o que eu estou pensando, já que eu percebi que eu não estou pensando muito bem? Evangelho é você. Gostou do assunto? Estuda, explora. Há muitas palestras. Recomendamos Arthur Valadares no NEP, Paulo de Tarso. Recomendamos Haroldo Dutra Dias. Recomendamos os livros aqui citados. Recomendamos estudo, curiosidade, transformação. No dia a dia você vai perceber que os seus pensamentos podem sim ser desenvolvidos de uma forma melhor. Aproveite essa oportunidade, releia essa parte do Evangelho e faça as perguntas. Como que eu posso melhorar minha vida a partir dessa verdade de que os meus pensamentos modelam a minha vida? Muita luz, muita paz a todos. Que o Evangelho entre no seu coração, faça parte do seu dia a dia. Que as mensagens de Jesus consigam
transformar os seus pensamentos, as suas ações, o seu coração, o seu espírito. Muita luz. Que Jesus nos ilumine. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo encontro.